Olá, sou o professor João Luiz e hoje vamos dar continuidade tratando da circunferência e círculo. Primeiramente, quero chamar a atenção de que a circunferência é apenas essa linha azul. Repara que dentro dela é vazia, ok? Já o círculo, ele compreende a circunferência e a região interna dela, ok? Então, a gente pode dizer que o círculo é a circunferência com a parte dentro, é isso tudo. E a circunferência é como se fosse só a borda, ok? E aí, nós vamos ter alguns elementos para identificar. Primeiro, sempre que eu ligar dois pontos da circunferência, esse segmento recebe o nome de corda, ok? Então aqui, ó, CD também é uma corda e EF é outra corda. Porém, repara uma coisa, sendo O centro da circunferência, nós temos que CD é a corda que passa pelo centro da circunferência. E CD é a maior de todas as cordas. Essa corda que passa pelo centro da circunferência, ela é chamada de diâmetro, tá? Agora, quando eu pego do centro da circunferência e vou até a circunferência, esse segmento recebe o nome de raio. Então, OC é um raio e OD é outro raio da circunferência. Quando eu pego uma corda, marco o ponto médio dessa corda, e aí eu tenho esse pedaço igual a esse. E aí eu traço uma perpendicular que vai até a circunferência e aqui formando um ângulo reto. Esse segmento aqui, ó, MG, é chamado de flecha, ok? Bom, mais duas coisas que nós vamos comentar nesse momento. Primeiro, quando eu pego dois pontos sobre a circunferência, tá? E aí eu tenho aqui uma corda. Essa região aqui, que é um pedaço do círculo, tá? Repara que aqui eu tenho um círculo e aqui ficou só um pedaço dele. Essa região é chamada de segmento circular. Agora, quando eu traço aqui dois raios, essa região aqui, que tem como fronteira aqui um pedaço aqui da circunferência, tá? Essa parte do círculo, que lembra uma fatia de pizza, recebe o nome de setor circular, ok? Bom, com relação agora ao comprimento da circunferência, e o que seria o comprimento da circunferência? Seria isso aqui, para dar uma volta completa nela. Há muitos séculos atrás, matemáticos perceberam que, independente do tamanho da circunferência, tá? Seja desse tamanho, ou desse tamanho, ou desse tamanho, se eu pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro dela, sempre isso dava aproximadamente, tá? Esse número aqui, 3,14159,2, e é um número infinito. Os matemáticos, posteriormente, conseguiram provar que isso sempre era verdade, tá? E aí atribuíram um nome para esse número. Esse número foi chamado de π, tá? Que é uma letra grega. E aí o que acontece? Se o comprimento divididos pelo diâmetro é igual a π, esse que está dividindo passa para cá multiplicando. Temos então que o comprimento é o diâmetro vezes π. E aqui isso fornece para a gente uma fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência. Porém, essa fórmula é mais conhecida com outra escrita. Repara que isso aqui é raio e isso aqui é raio. Então, o diâmetro vale 2 raios. Então, se eu substituir, fica assim. D vale 2 raios vezes π, e só ajeitando aqui, fica C igual a 2π vezes R. Está aqui a fórmula que me fornece o comprimento
da circunferência, mas quero chamar a atenção que eu posso, para calcular o comprimento da circunferência, usar essa daqui ou essa daqui. E aí, vamos usar dois exemplos iniciais. Aqui eu quero, calcule o comprimento de um círculo ou de uma circunferência, tá? Repara uma coisa, muitas das vezes vocês vão encontrar problemas onde ele vai falar circunferência ou vai falar círculo e você vai ter que prestar atenção no contexto, tá? Se ele quer calcular o comprimento é a linha de contorno, ok? Então, eu quero calcular o comprimento de um círculo de raio 7. Primeira coisa, eu vou escrever a fórmula. Eu sei que o comprimento da circunferência é 2π vezes um raio. E eu sei nessa questão que o raio vale 7. Então, o comprimento é 2π vezes o raio que é 7. Isso vai dar 2 vezes 7, 14. Π, e a unidade de medida, centímetros. Repara uma coisa, eu não substituí o π por quanto ele vale aproximadamente, tá? Vocês vão ver que é muito comum em concursos a gente usar o π como aproximadamente 3,14. Porém, quando ele não falar nada, eu não vou substituir o valor do π. Até porque o π não é igual a 3,14. Ele é aproximadamente. Então, eu deixo a resposta assim. Bom, vamos agora para o problema 2. Nessa questão aqui, ele falou para mim, calcule o comprimento de uma tampa circular de diâmetro 40. Repara que nessa questão ele falou, adote π igual a 3. Isso é muito comum nas questões de vestibulares e concurso em geral. Ele mandar você usar um valor para o π que muitas vezes não vai ser o 3,14, que é o valor mais próximo dele usado em provas, tá? Por que muitas das vezes ele acaba mandando você usar o π igual a 3? Para ajudar nas contas. Então vamos usar um exemplo, tá, para mostrar como que funciona. Primeira coisa, ele disse para a gente que o diâmetro é 40. Repara que eu posso calcular o comprimento de uma circunferência usando tanto essa fórmula como essa daqui. É claro que, se ele deu diâmetro, é mais rápido para mim usar essa daqui. Pega o diâmetro e multiplica por π, tá? Mas muitos alunos preferem usar essa fórmula daqui, porque é assim que costuma vir nos livros de geometria. Bom, fica a seu critério. Vou fazer o seguinte, então, vou usar essa daqui, tá? E aí eu vou fazer a seguinte adaptação. Ele disse que o diâmetro é 40. E eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, daqui, eu já tiro que o raio é igual a 20. E agora eu vou calcular o comprimento. Eu sei que o comprimento, por fórmula, é 2π vezes o raio. E agora eu vou substituir. O comprimento é 2 vezes π. Ele disse para a gente na questão que vale 3. Ele mandou usar como 3. E R vale 20. Fazendo as continhas, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, e coloco o zero. Está aqui o comprimento dessa tampa circular, 120 centímetros, resposta à letra D. Ok? Bom, na questão 3, no nosso exemplo, ele fala que Pedro deu uma volta em torno de uma praça circular de raio 100 metros. A opção que mais se aproxima da distância percorrida é... Bom, nessa questão aqui, é um terceiro tipo de situação que pode aparecer. Repara que eu quero o comprimento de uma circunferência, que é o que vai representar a volta na praça. E aí, eu sei que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, o comprimento será 2π vezes o raio, que é
100. Então, o comprimento será 2 vezes 100, 200 π metros. Esse é o comprimento da circunferência. Nós falamos anteriormente que se ele não deu o valor de π, para deixar o π aqui e não substituir um valor para o π, ok? Só que essa questão é objetiva. Olha para as opções. Tem π nas opções? Não tem. Se não tem π nas opções, é porque ele trocou o π por algum valor. Repara que ele pergunta o seguinte, a opção que mais se aproxima, ou seja, aproximadamente. E aí, a gente sabe o seguinte, que π é aproximadamente 3,14. Então, toda a questão que ele não der o valor de π, eu não vou substituir. Se ele mandar usar o π igual a 3, eu boto lá π igual a 3. Se ele mandar usar o π como 3,1, eu uso 3,1. Agora, se ele não falar nada, eu deixo o π, procuro as opções, não tem π nas opções e ele usou a palavrinha aproximadamente, tá? Ou mais se aproxima. Nesse caso, eu sei que o π é aproximadamente 3,14. Aí eu vou substituir. Então, o comprimento é aproximadamente 200 vezes 3,14. Ao efetuar esse cálculo, você vai encontrar esse vezes esse, 628 metros é o comprimento dessa praça. Olha para as opções. Não tem 628, porém, ele pergunta qual mais se aproxima. E a que mais se aproxima é 630, opção letra B, ok? Enfim, dando continuidade, vamos agora para outra situação que pode acontecer. Nesse caso agora, eu quero o comprimento de um arco da circunferência. O que é um arco da circunferência que eu não botei naquela hora? Um arco da circunferência é quando eu pego dois pontos da circunferência e eu caminho sobre ela. Ó, tá aqui em azul. Esse arco tem um tamanho L. Se você prestar atenção, esse arco é um pedaço da circunferência toda, ok? Existe essa fórmula aqui para calcular esse tamanho aqui, tá? Eu vou fazer um exemplozinho. Suponha aqui uma circunferência onde esse arco mede 120 graus. E esse ângulo aqui, esse ângulo mede 120 graus, esse raio mede 6 centímetros. Vamos lá. Quanto vai dar esse comprimento? Quanto vai dar o comprimento desse arco aqui? Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou usar a fórmula. Depois eu mostro como que a gente pode fazer sem usar a fórmula, tá? Usando a fórmula, eu sei que L é igual, tá aqui a fórmula, ó, 2πr vezes um ângulo divididos por 360 graus. Então, L é igual 2π vezes, o raio é 6, o ângulo é 120 divididos por 360. L é igual. Ao efetuar esse cálculo, você vai encontrar o seguinte. Bom, primeiro, olha só, vou simplificar. 360 por 120 vai dar 3. Então, L é igual. Atenção, 6 divididos por 3, 2 vezes 2, 4π centímetros é o comprimento desse arco aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, vou resolver esse mesmo problema, só que agora não vou usar a fórmula. Eu vou usar apenas o conhecimento que eu tenho de comprimento da circunferência toda, que eu sei que a volta completa é 2πr. Então, vou fazer isso. Eu sei que o comprimento
dessa circunferência toda é 2πr. Então vai ser 2π, o raio aqui vale 6. Então o comprimento é 2 vezes 6, 12π centímetros. Vou botar aqui a unidade de medida. Tá lá. Esse é o comprimento da circunferência toda. Mas eu não quero ela toda. Eu quero apenas uma parte. Então eu vou usar a regra de 3. Porque eu sei o seguinte: 2π, 12π, é o comprimento todo. E o comprimento todo é quando eu dou uma volta completa. E quando eu dou uma volta completa, eu tenho 360 graus, que é uma volta cheia. Qual vai ser o comprimento L quando eu andar apenas 120 graus? Tá? Fazendo aqui a multiplicação, eu vou ter 360L igual 12π vezes 120. Então, L é igual 12π vezes 120 divididos por 360. Repara que o que eu fiz aqui foi isso aqui, ó. L vezes 360 igual 12π vezes 120, tá? E agora, se você prestar atenção, isso que apareceu aqui é essa parte aqui, ó. Tá? Então, efetuando o cálculo, de novo, eu vou achar 4π centímetros. Ok? Vamos agora falar das posições relativas, tá? Primeiro, entre uma reta e uma circunferência. Quando a reta estiver do lado de fora da circunferência, ela é chamada de exterior, né? Quando a reta, ela toca na circunferência em apenas um ponto, tá? Ela é chamada de reta tangente. E quando a reta corta a circunferência, e aí nesse caso haverá 2 pontos em comum entre a reta e a circunferência, a reta é chamada de reta secante. Já entre circunferências, eu posso ter as seguintes possibilidades, tá? Bom, tá aqui, o nome já nos diz muita coisa, tá? Exteriores, tá? Uma fora da outra, tá? Interiores, uma está dentro da outra. E aí, se você já sabe o que significa reta tangente, toda vez que fala tangente, é porque elas se tocam em apenas um ponto. E isso pode acontecer com as retas, tanto com os círculos, as circunferências, tanto os exteriores como interiores. Elas podem se tocar em um ponto só, dessa forma, do lado de fora, e podem se tocar em um ponto só, dessa forma, uma dentro da outra, tá? E aí, por fim, circunferências secantes, é a mesma ideia, né, de reta secante, tá? É quando corta, então aqui, ó, corta em 2 pontos, tá? E uma observação, circunferências concêntricas, é quando elas possuem o mesmo centro, ok? Então tá aqui o centro, circunferência menor, circunferência maior. Vou fazer mais uma observação dentro dessa. Essa região entre as duas circunferências, essa região aqui, ó, essa região é chamada de coroa circular. Bom, pessoal, indo agora para as nossas considerações finais, primeira observação: quando eu tenho uma reta tangente, ou seja, ela só toca o círculo em um único ponto, tá? Se eu ligar esse ponto ao centro do círculo, aqui nós temos o raio. Sempre a reta tangente e o raio formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Isso vai ser muito útil em muitos exercícios, ok? Bom, outra observação. Sempre que eu tenho uma reta tangente
e outra reta tangente, esses pedaços aqui, ó, esses segmentos, eles possuem a mesma medida, eles são iguais. Então, com base nisso, eu botei esses valores aqui para a gente calcular o x, tá? Então, vamos lá. Se isso é tangente e isso é tangente, e esse pedaço é igual a esse, eu vou escrever isso, vou igualar. Eu tenho, então, que 5x mais 10 é igual a 2x mais 28. 2x a mais passar para lá, menos. Então, vai ficar 5x menos 2x. Aqui está o 28. E o 10 passa para cá, menos 10. 5x menos 2x, 3x igual 28 menos 10, 18. X igual a 18 divididos por 3, que na tabuada vai dar 6. Bom, eu vou usar essa propriedade aqui para resolver esse outro exemplo. Nessa daqui, eu quero encontrar o valor de x e o valor de y, tá? Bom, ele diz que esses pontos aqui, ó, são pontos de tangência. Usando essa propriedade, tá? Se isso é tangente, isso é tangente, esses pedaços são iguais. Vou usar isso aqui, ó. Se isso é tangente, isso é tangente, esses pedaços são iguais. Então, se aqui é 3, aqui também vale 3. E aí, já encontrei o valor de x. Tá lá. Vou agora procurar o valor de y. Bom, primeira coisa, se eu olhar para esse ponto aqui, aqui eu tenho uma tangente e aqui eu tenho uma tangente. Se aqui é tangente e aqui é tangente, esses pedaços são iguais. Então, se aqui tem 4, aqui também vale 4. Agora, repara que tudo aqui é 5 e aqui é 3. Se tudo é 5 e aqui é 3, para cá tem 2. E, como aqui é tangente e aqui é tangente, esses pedaços são iguais. Então, se aqui vale 2, aqui também vale 2. Logo, y é 2 mais 4, que vai dar 6. Tá lá, encerramos esse problema. Eu vou usar de novo essa propriedade para resolver essa questão aqui. Nessa questão aqui, ele quer o raio desse círculo. É um círculo que está inscrito nesse triângulo retângulo, tá? Que tem um ângulo reto aqui, tá? Isso é um círculo inscrito, ponto de tangência, ponto de tangência, ponto de tangência. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu quero raio, se eu ligar o centro do círculo até o círculo, isso é raio. Só que a gente já viu aqui que sempre o raio forma um ângulo, o raio forma um ângulo reto com a reta tangente. Então aqui o ângulo é reto. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Vou ligar aqui e aqui. Isso aqui também é raio. Só que isso aqui é uma reta tangente. E o raio e a reta tangente formam um ângulo reto. Repara que agora eu tenho aqui um quadrilátero que tem 3 ângulos de 90, que vai dar 3 vezes 90, 270. Como num quadrilátero, a soma dos 4 ângulos é 360, 270 para 360, aqui tem que ter 90. Então, na verdade, eu tenho aqui um retângulo, 4 ângulos retos, e se é um retângulo, os lados opostos são iguais. Se aqui é R, aqui vale R. Se aqui é R, aqui vale R. Então, eu acabei de descobrir que esse meu retângulo, ele é um quadrado. Vamos lembrar que nem todo retângulo é um quadrado, tá? Eu poderia ter um retângulo assim, ó. Tá lá. Não tem os 4 lados iguais, tá? Enfim, vamos continuar. Agora, eu vou usar a seguinte ideia. Quanto vale esse pedaço aqui?
Pensa aqui comigo, tá? Vamos lá, olha só, pensa aqui comigo. Eu tenho um pedacinho e um pedaço maior. Imagina que isso tudo aqui vale 4. Vamos lá. Se aqui vale 1, fica para cá 3. Mas 3 não é a mesma coisa que 4 menos 1? Né? Isso aqui é 3. 4 menos 1, 3. Então, se aqui é 1, sobra para cá 4 menos 1. Se aqui for 2, se tudo é 4 e aqui é 2, esse pedaço vale 2. E 2 é 4 menos 2. Ou seja, se tudo é 4 e aqui é 2, aqui é 4 menos 2. Então, a gente já viu o seguinte, olha só. A gente já viu que isso aqui é 1, aqui é 4 menos 1. Vimos que isso aqui é 2, aqui é 4 menos 2. Vamos ver o seguinte agora então. Se aqui for 3, aqui vai valer 4 menos 3. E se aqui for R, aqui vai valer 4 menos R. Então é isso que eu vou botar aqui. Se tudo é 4 e aqui é R, sobra para cá 4 menos R. Da mesma forma, tudo é 3 e aqui é R, sobra para cá, para esse pedacinho, 3 menos R. Só que tem um detalhe. Vamos usar agora essa propriedade aqui, ó. Se aqui é tangente e aqui é tangente, esses pedaços são iguais. Se aqui é tangente e aqui é tangente, esses pedaços são iguais. Se aqui é 4 menos R, aqui também vale 4 menos R. Da mesma forma, olhando agora para esse ponto aqui, ó, aqui é tangente e aqui é tangente. Então, esses tamanhos são iguais. Se aqui é 3 menos R, aqui vale 3 menos R. E agora eu tenho o seguinte. Isso tudo eu sei que vale 5. Então, 5 é igual a isso mais isso. 3 menos R mais 4 menos R. Então, passa esses para cá, menos R passa para cá mais R, menos R passa para cá mais R. Do lado de lá eu tenho 3 e o 4. E o 5 a mais passa para lá, menos. Então, eu tenho agora o seguinte aqui, ó. R mais R, 2R. Igual. 3 com 4, 7 menos 5. Então, tem que 2R é igual a 2 e R igual a 1. E a gente encerra esse problema aqui. Eu vou fazer uma última observação, porque já caiu um problema assim no Enem, tá? Só que ao invés de 3, 4, 5, era 6, 8 e 10, tá? E aí, para você que acha que pode se enrolar na hora de fazer isso tudo aqui, existe essa fórmula aqui. Sempre que eu tenho um círculo dentro de um triângulo retângulo de hipotenusa A, o raio é P menos A, onde quem é P? P é o semiperímetro, metade do perímetro, tá? Eu vou usar isso para resolver esse problema, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou calcular o P. P é a metade do perímetro. E o perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou somar os lados e depois vou dividir por 2. Ó, 5 mais 4 mais 3. Isso é o P. Sempre P é a metade do perímetro. Soma os lados e divide por 2. Então, P é igual. 5 e 4 é 9, com 3, 12. Por 2, 6. Aqui, calculei o P. Agora eu vou aplicar a fórmula. O raio é P menos A, onde quem é A? A hipotenusa do triângulo. Lembrando que a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo reto, tá? Então, o raio será, quem é P? 6. Quem é A? Quem está de frente para o ângulo reto. 5. R igual 6 menos 5, 1. E encerramos a questão. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.